A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tudo bom com você? Como você está nessa sexta-feira? Sexta-feira Santa, feriado, sexta-feira da Paixão. Sexta-feira que foi o dia da crucificação do nosso Senhor. Sexta-feira que foi o dia em que nós, povo, condenamos e enviamos para a morte aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos dar vida e vida em abundância, aquele que veio para pagar pelos nossos pecados, aquele que veio para levar sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, aquele que veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Nós, que deveríamos ter sido crucificados no lugar dele, que deveríamos ter sofrido o castigo pelo pecado, pelas coisas erradas que nós cometemos, nós o entregamos à morte. E você sabe o que é mais interessante? Hoje em dia, no mundo atual, por diversas vezes, nós ainda estamos crucificando Jesus. Quando nós negamos o sacrifício que ele fez por nós, nós estamos crucificando Jesus. Quando nós continuamos na nossa vida de pecado, indo de encontro aos princípios da palavra de Deus, nós continuamos crucificando Jesus. Quando nós declaramos que somos ateus e que não acreditamos em Deus, nós continuamos crucificando Jesus. Todas as vezes que nós, mesmo nos dizendo cristãos, mesmo estando nos púlpitos das igrejas, pregando a palavra de Deus, e que nós declaramos, por exemplo, que a Bíblia não é literal, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia não está de acordo com as coisas do mundo atual que nós vivemos, nós estamos crucificando novamente Jesus. É incrível como depois de mais de 2000 anos da morte de Cristo, nós continuamos com atitudes que ainda crucificam Jesus. Hoje é um dia que nós precisamos meditar. Meditar na palavra de Deus, que está no livro de Lucas, no capítulo 22, versículos 63 a 71,
E no capítulo todo de Lucas, capítulo 23, meditar nessa palavra e entender que nós matamos aquele que veio nos dar vida. Nós matamos aquele que nos amou a tal ponto de morrer por nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito e grandioso amor do Pai, a comunhão, as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Eu desejo que você seja tremendamente abençoado. E eu desejo, principalmente no dia de hoje, que o Espírito Santo de Deus esteja abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento, te dando revelação e sabedoria na palavra de Deus, para que você possa entender o verdadeiro sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Seja glorificado e engrandecido o nome do Senhor para sempre. Porque Ele é o meu dono e o seu dono. Porque Ele nos comprou pelo preço de sangue, pagando por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância na presença de Deus. Queria ler com você no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 63 até o 71, aonde diz assim: os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Isso aqui já é o final da madrugada de quinta-feira e iniciando sexta-feira. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer de sexta-feira, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim. E se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: vós estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. No capítulo 23 de Lucas, nós começamos lendo assim: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar esse homem. Veja bem, Pilatos não encontrou motivo algum para acusar Jesus. Mas Pilatos não teve coragem. Ele preferiu continuar com a sua boa reputação perante o povo, perante o mundo, do que colocar a sua situação em jogo, em perigo, para proteger aquele que não tinha pecado e não tinha nenhuma acusação contra ele. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e a gente precisa entender isso. Tanto Judas Iscariotes, que traiu Jesus e o entregou para ser preso com um beijo, quanto Pilatos,
eles serviram para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Jesus. Nós precisamos entender isso. Tanto que quando Judas dá um beijo em Jesus para indicar que aquele era Jesus, o Cristo, e as pessoas pudessem prendê-lo, Jesus olha para Judas e fala: amigo, meu irmão, com um beijo você trai o seu mestre? Jesus chama Judas de amigo. Ele foi usado para que o propósito de Deus se cumprisse. Nós precisamos meditar sobre isso. É muito importante que a gente entenda que muitas vezes nós vamos estar assumindo posições que não são agradáveis para que o propósito de Deus se cumpra. Para que a vontade de Deus se cumpra. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou a Jesus se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele. Esperava vê-lo realizar algum milagre. As pessoas que não acreditavam em Jesus, elas queriam ver espetáculos. Essas pessoas até hoje, nós vemos crentes, pessoas que se dizem crentes, mas que andam de igreja em igreja, buscando sinais, buscando espetáculos, buscando não o Senhor que faz o milagre, mas buscando ver o milagre acontecer. Você pode ver que esse tipo de pessoa, ele nunca tem um testemunho de milagre acontecido na sua própria vida. Ele sempre fala de milagres acontecidos na vida dos outros. Porque a única expectativa que ele tem é de ver milagres, ver espetáculo, ver o show que é quando Jesus realiza os seus milagres. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram esse homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos queria castigar Jesus para ficar bem com o povo. Pilatos achou que barganhando com o povo, dizendo: olha, eu vou dar uma surra nele, eu vou deixar ele aqui com 40 açoites, com isso, com aquilo, achando que o povo ia se satisfazer com aquilo. Sabe, mas o povo já estava determinado para ver Jesus morrer. Jesus incomodava muito as autoridades. Sabe que isso nós estamos vendo hoje no nosso mundo. A igreja, ela tem incomodado muito as autoridades de certos países. Nós podemos ver na Nicarágua a perseguição que está sendo feita contra a igreja. Nós podemos ver nos países onde o cristianismo não é bem visto. Nós vemos pessoas na Inglaterra sendo presas porque estão orando perto de clínicas de aborto. Pessoas sendo presas porque estão orando. Nós estamos vendo aqui no Brasil
Os professores em escolas públicas sendo proibidos de orar, de rezar o Pai Nosso. Em algumas escolas não se pode nem dizer Deus o abençoe. A perseguição da igreja é um sinal dos fins dos tempos. E nós estamos vendo isso acontecer no mundo de hoje. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Pilatos era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa da Páscoa. E uma só voz eles gritaram: acaba com ele e solta-nos a Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por um assassinato. O povo preferia que fosse solto um assassino do que deixar Jesus livre, porque Jesus incomodava as grandes autoridades religiosas da época. Hoje nós vemos vários pastores e vários padres sendo perseguidos pelas suas lideranças, porque eles estão pregando a verdade, porque eles estão pregando a própria Bíblia, porque eles estão pregando as boas novas de Jesus. E determinadas autoridades do meio evangélico, do meio católico, não querem saber de pregar o verdadeiro evangelho. Eles querem saber de manter os seus próprios impérios, manter o seu dinheiro, a sua riqueza, a sua ganância, a sua arrogância, a sua prepotência. Exatamente como os sacerdotes da época que colocaram Jesus para morrer. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando ao campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-las atrás de Jesus. Jesus tinha sofrido tantos açoites, tantos flagelos, tanta tortura, que ele não tinha mais força para levar a cruz até o Calvário, até o lugar da sua crucificação. Então pegaram Simão, o cirineu, para que levasse a cruz junto a Jesus, para que lhe ajudasse a carregar a cruz. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo.
Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o Rei dos Judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Veja bem, 2 ladrões estavam presos, crucificados ao lado de Jesus, um à sua direita e um à sua esquerda. Quantos foram salvos? Apenas um. Apenas um deles teve a atitude correta de se colocar diante de Jesus, reconhecer que Jesus era o Mestre, reconhecer que Jesus era Senhor e Salvador, reconhecer que ele estava sendo crucificado injustamente. Somente um recebeu a salvação. O outro preferiu ficar no seu pecado, na sua arrogância, na sua prepotência, zombando de Jesus, dizendo que Jesus deveria salvar tanto a ele quanto aos 2 ladrões que estavam ali. A nossa atitude diante de Jesus, a nossa atitude diante da cruz de Jesus, ela vai determinar o nosso destino na nossa vida eterna. Ela vai determinar até onde nós podemos ir, aonde nós podemos chegar. Tudo depende da nossa atitude. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: Certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu-o, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação, a véspera do sábado, e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. E aqui é consumado a morte de Jesus. As trevas a partir daqui fizeram festa. Acharam que tinham conseguido a sua vitória. As autoridades do Sinédrio se colocaram alegres, comemorando aquele momento, porque acharam que tinha conseguido destruir aquele que Deus havia enviado para nos salvar. Estavam totalmente enganados. Para o nosso bem, para a nossa salvação, Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia. E nós vamos falar sobre isso nos 2 próximos vídeos. E eu espero que você possa ver
Eu espero que você possa dar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Eu espero que você possa assinar o canal. Eu espero que você possa principalmente pegar esse vídeo e distribuir para todos aqueles que você conhece, todos os seus contatos, todas as suas redes sociais. Permita que outras pessoas tenham conhecimento daquilo que verdadeiramente aconteceu a Jesus na época da Páscoa. Que eles possam enxergar que a Páscoa não é só época de comer peixe, chocolate, ovos de Páscoa. Não. A Páscoa é um momento de reflexão para lembrar daquilo que Jesus fez por nós e do preço que foi pago pelas nossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. O grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre todos aqueles que você ama, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, seja sobre tudo aquilo que você faz. Eu desejo a você prosperidade, felicidade, saúde, alegria e principalmente eu desejo a você a grandiosa presença do nosso Pai, que Ele possa estar constantemente com você, cuidando, sustentando, mantendo. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.